Olá, meu nome é Marina e esse é o canal da UNA Assessoria Linguística, que a gente fala com pesquisadores para ajudá-los a escrever inglês e a publicar seus artigos em revistas internacionais. No vídeo de hoje, a gente vai falar de uma parte muito importante do artigo e que ajuda na divulgação científica de qualquer pesquisador ou pesquisa. A gente vai falar sobre o resumo, principalmente o resumo em inglês. A gente sabe que o resumo é uma parte muito importante do artigo, é como se fosse a porta de entrada para que o leitor se sinta interessado a ler o texto inteiro, certo? E qual que é a importância especificamente do resumo em inglês? Como eu já falei aqui várias vezes no canal, né, o inglês é a língua de comunicação da ciência. Então, se você publica em inglês, seja o resumo, seja o artigo inteiro, o alcance da sua pesquisa vai ser muito maior. Então, ter um resumo em inglês é obrigatório na maioria das revistas, provavelmente todas, porque é a língua de acesso a qualquer pesquisador. Então, se tem um pesquisador lá no Irã, na Nova Zelândia, na Colômbia, ele consegue ler o trabalho de qualquer outro pesquisador do mundo por meio do resumo. Pode ser que ele precise de ajuda para ler o artigo, caso o artigo não esteja em inglês, mas o resumo vai fazer ele chegar naquela pesquisa, em inglês, né, no caso. Então é muito importante pensar com cuidado em como organizar esse resumo, quais informações vão entrar lá e em como escrevê-lo, né? Ele precisa estar bem escrito e bem organizado. Certo, então como que a gente vai fazer para você escrever um bom resumo em inglês? A gente vai dividir em 3 etapas. Antes de escrever o resumo, durante a escrita e depois de escrever. Antes de escrever o resumo, o que você tem que pensar? Você só vai escrever o resumo do seu artigo quando o artigo estiver pronto. Todas as revistas pedem isso, é uma obrigação que o seu resumo reflita o que está no artigo. O seu resumo não é um resumo da sua pesquisa, do seu projeto maior, não é uma coisa assim, resumindo algo maior. É um resumo do artigo. Artigo pronto, aí você consegue escrever o resumo. Não tente fazer isso antes, porque você pode mencionar informações no resumo que acabaram não indo para o artigo, porque nas revisões, nas reorganizações do texto do artigo, você pode ter tirado alguma informação. Então, você só vai escrever o resumo quando o seu artigo estiver pronto. Antes ainda de escrever o resumo, você vai ler as orientações da revista em que você quer publicar. Lá vai estar escrito direitinho o formato que eles esperam do seu texto, o que vai, quais são as regras que eles esperam, né, nessa revista, que você vai ter que atender com esse resumo. Se você pode usar sigla ou não, se você pode usar referência ou não, eles deixam bem claro isso. E se você vai escrever um resumo estruturado ou não, né? Às vezes a revista quer que você coloque por tópicos, né? Escreve lá, objetivo, 2 pontos, e aí escreve. Métodos, 2 pontos, escreve. Outras não, que é um texto corrido, né? Então, fiquem atentos a isso, leiam as instruções e obedeçam o que está escrito lá. Depois, você vai selecionar, você vai fazer os tópicos primeiro. Antes de escrever o parágrafo ou antes de sair copiando e colando trechos do artigo, você vai ler o seu artigo, ver as seções que tem lá e vai fazendo os tópicos. O objetivo foi tal, o método foi tal, a abordagem foi tal, os resultados foram tais, a conclusão foi tal. Você já tem esses tópicos prontos, você consegue montar as frases e os parágrafos, ok? Daí, uma vez que você tem esses tópicos que você considera que são os mais importantes para vender o seu artigo, daí você pode começar a escrever. Lembrando que o artigo tem essa função, né, de fazer uma propaganda do seu artigo. O resumo tem a função de fazer a propaganda do artigo. A pessoa vai ler e falar, nossa, interessante isso aqui, tem a ver com o que eu estou procurando. Então a pessoa vai ler o artigo inteiro. Então pensem bem as informações que são mais importantes para colocar nesse resumo e as que vão chamar mais atenção. Em geral, as revistas pedem objetivo, né? Por que você fez a pesquisa, o método descrito brevemente, 1 linha, 2, o principal ou os principais resultados e o significado daquele resultado.
Essa parte é muito importante no resumo, porque é isso que mostra a importância do seu trabalho para o leitor, né? Olha, eu encontrei tal coisa e isso quer dizer isso, isso e isso. Então, essa parte não pode faltar. Certo, você já organizou em tópicos, já selecionou as informações que você vai colocar no resumo e agora é a hora de escrever. Se você tem dúvidas sobre como escrever uma frase em inglês, vou deixar um vídeo aqui no card para vocês assistirem, porque vocês podem ir desenvolvendo cada frasezinha dentro do resumo com base no que eu falei no vídeo, tá bom? No resumo também você não vai ficar olhando o artigo toda hora. Uma vez que você selecionou os tópicos, você vai escrevendo o resumo. Cuidado com copiar e colar trechos do artigo, muitas vezes não funciona. Então tente escrever separadamente, até porque nisso de copiar trechos, o que pode acontecer? Você pode escrever alguma coisa no resumo que não faça sentido dentro do resumo. O resumo é um texto isolado. Quem vai ler o seu resumo não lê o seu artigo antes e só vai ler depois. Então ele precisa ler o artigo e entender tudo que está lá, tudo precisa estar bem amarradinho. Então, se você copiar e colar trechos do artigo, pode ser que fique faltando alguma informação para a pessoa entender o que você escreveu. Então, escreva o resumo separado, já selecionou os tópicos, escreve ali com base naqueles tópicos. Não deixe ideias soltas para a pessoa só conseguir entender quando ela lê o artigo. Vocês também vão evitar usar siglas e referências, essa é uma recomendação da maioria das revistas, então tomem cuidado com isso. E vão escrever sempre de forma clara e direta. Como você vai fazer isso? Em inglês, opte por frases curtas e também por ordem direta, né? Tente sempre colocar sujeito, verbo, complemento, sujeito, verbo, complemento. Tentem não ficar invertendo essas ordens que o texto pode ficar confuso, ok? E aí agora eu vou mostrar para vocês alguns exemplos de verbos que vocês podem usar no resumo de vocês em inglês para que ele fique mais objetivo e mais preciso também. É legal que a gente escolha palavras precisas que dizem muito e não palavras vazias. E eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que você está escrevendo lá o objetivo. O que você pode dizer? Você pode dizer This study assessed, investigated, described, reviewed. Aí tem uma frase de exemplo. We investigated the effect of daytime sleepiness on quality of life. Nós investigamos o efeito da sonolência durante o dia na qualidade de vida. E por que eu falo que esses verbos são verbos mais impactantes, mais precisos? Porque eles descrevem uma ação, descrevem a ação que foi feita, né? Muitos textos, isso aqui não é um erro, tá, gente? Mas muitos textos falam This study aimed to. Então, esse estudo teve o objetivo de. Você tem essa palavra aim to e depois o que foi feito, né? Aimed to assess, aimed to investigate, aimed to describe. E aí você gasta essa palavra que não tem muita força. Claro, ela mostra que o seu objetivo foi aquele. Mas se você fez a ação, você pode ir direto para a ação. Então, this study assessed, né? Você já fez. Mas é só uma dica para vocês. Vocês não precisam apagar o aim to, pode deixar ele lá. É só para vocês pensarem sobre isso. Na seção de métodos do resumo, vocês podem também, mais uma vez, seguir isso de usar o verbo que descreve a ação que foi feita. Então, participants were enrolled, included, selected, verbals were analyzed, measured. E aqui um detalhe importante, eu já falei disso em outros vídeos ou em aulas que eu já dei para vocês, que a seção de métodos em geral vem na voz passiva, né? Aqui, ó. Were enrolled, were analyzed, né? Alguma coisa foi feita e não alguém fez alguma coisa. Apesar de a gente estimular muito, encorajar muito o uso da voz ativa, né? Nós fizemos, nós recrutamos, nós analisamos, na seção de métodos é mais comum usar a voz passiva, então não tem problema aqui. Nos resultados, mais uma vez, escreva o verbo que descreve a ação, em vez de colocar várias palavrinhas que juntas mostram essa ação. Então, por exemplo, verbals increased, decreased, were higher, were lower, trended, né? São verbos legais para vocês usarem nos resultados. Na conclusão,
The results show, indicate, confirm, reveal. E aqui tem um ponto importante, não sei se vocês separaram, mas aqui os verbos estão no passado, estão vendo? Em geral, a gente descreve os métodos, né, os métodos no passado, os resultados no passado, mas a nossa conclusão, a nossa observação sobre o que foi encontrado, em geral, vem no presente. Então, the results show, the results indicate, the results confirm, reveal e assim por diante. Certo, você já escreveu agora o seu resumo, o que você vai fazer? Você vai revisá-lo mais de uma vez, tá bom, gente? Você vai revisar se a ordem das informações está correta, se ela faz sentido, se as frases todas estão completas com sujeito, verbo e complemento, se a sua pontuação está certa, se os termos técnicos estão corretos e ver também se está tudo amarradinho, né? O que você citou no objetivo, do que você ia fazer, você conseguiu descrever o seu procedimento que você realizou para encontrar aquele objetivo. Você descreveu os seus resultados que você encontrou com o método descrito no resumo. E depois você escreveu uma conclusão com base no resultado apresentado, entendeu? Uma coisa é ligada na outra. Não pode ter ponta solta e informação faltando que a pessoa vai encontrar só lá no artigo. Tenham isso em mente, isso é muito importante. E esses foram as dicas que eu trouxe para vocês escreverem o resumo. Me digam se foi útil, comentem aqui embaixo se foi útil para vocês. E comentem também outras sugestões de temas que vocês querem ver por aqui sobre escrita científica em inglês. Pode ser sobre alguma seção do artigo, ou sobre verbos, ou sobre vocabulário técnico, enfim. O que vocês quiserem saber sobre escrita científica em inglês, comentem aqui embaixo que eu estou sempre olhando e preparando material semanalmente para vocês, tá bom? Obrigada por assistir até aqui e vejo vocês no próximo vídeo.